Será mesmo que se palavras de afirmação sozinha dessem certo, você já não estaria vivendo a vida que você deseja? Se técnica de manifestação trouxesse em um piscar de olhos a sua realidade almejada, você já não estaria nas Bahamas? E talvez você esteja se perguntando onde é que você está errando. Mas, sinceramente, talvez não seja esse o problema. Talvez o problema não seja a sua energia, talvez não seja porque você não crê o suficiente, talvez não seja porque a sua vibração não está correta. Talvez o problema seja a identidade. E aqui eu já assumo que eu tô indo contra o que 99% desse YouTube anda viralizando, que são essas grandes promessas de mudanças rápidas. Faça X técnica e conquiste a vida almejada em 30 dias. Foi através desse método de manifestação que eu conquistei 30 elefantes, uma casa no Havaí e 60 mil carros. Faça isso daqui e viralize em uma semana. E você tá ali, consumindo todas essas promessas. E quanto mais você consome essas promessas, mais você se sente inútil. Como é que isso funciona para todo mundo, menos para mim? E aí tem uma semana, tem 2 semanas, tem um mês, tem 2 meses, tem 3 meses que você tá ali. Fazendo as técnicas de visualização, repetindo as frases positivas, indo para tudo quanto é congresso, mas ainda não entendeu que você precisa mudar a identidade. E antes que você me entenda mal, eu não tô aqui para dizer que palavra não tem poder, que manifestações não acontecem, que vibração não atrai aquilo que você deseja. O problema é quando você começa a achar que isso por si só traz resultado, quando na realidade existe um pequeno detalhe que ninguém te conta. Sem processo, nada disso se sustenta. Quando você vê lá um vídeo no YouTube falando eu viralizei em não sei quantos dias, eu viralizei uma semana, eu viralizei um mês, seja como for. O que está por trás daquele título e que não te contam é quantas vezes aquela pessoa escreveu um roteiro e apagou. Quantas vezes ela gravou e precisou regravar. Quantas vezes ela estudou sobre storytelling, quantas vezes ela ajustou capa, título, mudou a edição. Existe um processo por trás que ninguém comenta. Para que o meu canal funcione, para que esse vídeo esteja sendo postado, existe um processo. O processo de organizar cenário, de criar um roteiro, de pensar na luz. Quando isso aqui alcançar mais pessoas, porque assim eu acredito, eu sim visualizei, eu já mentalizei que eu vou alcançar muitas pessoas. E eu sei que isso não é do nada. Quando acontecer, eu não vou poder olhar para vocês e dizer foi mágica. Eu manifestei, eu mentalizei e de repente tudo aconteceu. Não! Existia um processo. Não foi puramente mentalizar que trouxe o resultado. E aí é que tá o problema. Eu particularmente gosto de dançar, né? A dança é um dos meus hobbies favoritos. E eu fazia aula de dança em uma escola que é muito reconhecida aqui da minha cidade, né? Então eu fiz aula de dança com grandes dançarinos, dançarinos que hoje são do balé de Léo Santana, de Ivete Sangalo, de Xande, entre outros artistas, né, daqui de Salvador. E, cara, eles se dedicavam de uma maneira que eu falava: Meu Deus, eu não tenho cacife pra isso daí. A dança, pra mim, ela realmente é um hobby. Eu amo dançar, mas isso aí não é pra mim, não. As meninas acordavam, tipo, 5 horas da manhã. Às vezes faziam 4 ensaios por dia. E, gente, é muito cansativo. E elas não estavam reclamando, não. Elas estavam ali, dia após dia, treinando pra poder se destacar. Agora imagine se elas tivessem ficado em casa mentalizando, nossa, eu quero muito ser uma dançarina de sucesso. Aí ela vai dormir até as 10 horas, faz o ensaio se ela tiver afim, se ela tiver cansada, ela deixa pra lá. Não, não tem coerência. Para que a manifestação possa acontecer, para que mentalizar faça sentido, precisa existir uma coerência com as atitudes. Não é a frase bonita que transforma, é o processo que vem junto a ela. Vamos trazer isso para um exemplo real, tá? A Ana tinha um sonho muito grande de prosperar, de crescer financeiramente, de ajudar os seus familiares, de empreender. E a Ana assistiu um vídeo que falava que ela precisava mentalizar com muita força e repetir algumas frases que a realidade dela iria mudar. Então ela passou a repetir todos os dias: eu sou próspera, eu sou abundante, tudo flui para mim. E enquanto ela repetia essas frases, ela ignorava a fatura do cartão que tinha chegado, não encarava o extrato do seu cartão, ela deixava aquele olhinho fechado, né? Escondido, como se o saldo tivesse oculto, porque ela não queria encarar quanto é que ela realmente tinha na conta.
Ela falava várias frases de prosperidade, mas agia como uma pessoa que tinha medo de encarar o dinheiro, que tinha medo do seu próprio relacionamento com o dinheiro. Mas ela continuava tentando, repetindo aquelas frases e sentia que para ela não estava funcionando. É claro que esse é o primeiro questionamento, por que para mim não tá dando certo? Então ela resolveu encarar aquele extrato, né? Sentar e olhar realmente o que é que ela estava gastando. Resolveu se educar financeiramente, pesquisar um pouquinho mais sobre como se organizar financeiramente, o que fazer com o dinheiro. Começou a se pagar primeiro, guardar ali para si um valor simbólico, né? A partir do momento que o dinheiro entrou na conta dela, ela começou a retirar um valor para ela, guardar numa conta que era uma conta de investimento ou numa reserva de segurança, qualquer valor, apenas para que ela tivesse aquela sensação de que ela é o tipo de pessoa que pode guardar, de que ela merece pagar a si primeiro porque ela trabalhou e ela valoriza aquele dinheiro, ela é merecedora daquilo. Começou a fazer alguns rituais ali quando o dinheiro chegava, de doar 5, 10 reais, porque ela se sentia uma pessoa mais próspera quando ela ajudava outras pessoas. E a partir daquele momento, as frases começaram a fazer sentido. A frase passou a fazer sentido não por magia, mas porque houve coerência com quem ela estava sendo. O mecanismo por trás disso é o seguinte: as palavras emitem uma representação mental. Quando eu falo para você cavalo, não vem na sua cabeça as letras C-A-V-A-L-O. Não. Vem para você a imagem de um cavalo, porque você sabe o que é um cavalo, realmente ela vai criar ali a imagem para você. Então, toda palavra vai criar uma representação mental. Essa representação mental, ela consegue ativar emoções que estão ligadas àquela imagem. Então, se para você o cavalo traz ali uma sensação de medo, que você tem medo desse animal, você já passou por alguma situação complicada na sua infância, em algum momento da sua vida já caiu do cavalo, você vai sentir, por exemplo, um receio, uma insegurança, ativar emoções que não são muito boas. Mas se você tem um apreço por esse animal, você gosta de cavalo, você lembra ali da sua infância na fazenda ou alguma coisa do tipo, vão ativar emoções que são muito boas ligadas àquela imagem. A questão é que essas emoções, elas são capazes de refletir e influenciar a sua atitude, o seu comportamento. Então a gente fica da seguinte forma: palavras criam uma representação mental, essa representação mental libera algum tipo de emoção que está ligada a ela, e essas emoções influenciam o seu comportamento, é o que vai ser decisivo na sua tomada de decisões. E eu já tenho aqui um vídeo mais completo falando só sobre o poder da palavra, em que eu falo do início ao fim, como é que funciona esse processo, por que, que afirmações positivas puramente não funcionam. Então a gente transita muito fundo nisso. Hoje eu não vou citar tão profundamente, porque já tem um vídeo completo, mas só introduzindo para vocês aí como é que funciona essa questão da palavra. O seu cérebro prioriza aquilo que é familiar, ele detesta algo novo, detesta ter que se reorganizar para um novo padrão. Então, se a sua identidade é de uma pessoa desorganizada financeiramente, ele vai te puxar para esse padrão novamente. E não importa quantas palavras bonitas você repita para si. O cérebro busca coerência, não fantasia. É por isso que a identidade ela precisa vir antes da técnica. Só que mexer na identidade dói no início, fere o ego. Como assim você quer deixar de ser quem você é? É como se você estivesse dizendo que quem você é atualmente não é o suficiente e que você quer ser uma nova pessoa. O seu eu do agora, ele se sente ameaçado. Como assim eu não estou sendo suficiente? Como assim você não quer que a gente seja exatamente como a gente é? Se eu já conheço tudo, eu já conheço as suas dívidas, eu já conheço os seus problemas, a gente está muito confortável com a vida do jeito que está. E aí acontece uma briga entre o você de agora e o você que você tanto almeja ser, o você do futuro. Então muitas pessoas querem pular a etapa e vão direto para o resultado. E a gente vive justamente nessa sociedade imediatista em que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. Emagreça em 30 dias, o corpo dos sonhos em um mês. A técnica para você ficar rico super rápido. As pessoas ficam ali se viciando nessa recompensa rápida atrás de uma dopamina constante. É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para emagrecer, é remédio para engordar, é remédio para acelerar processo, remédio para desacelerar. E ninguém quer realmente fazer o processo. Mas sem mudança de identidade verdadeira, qualquer resultado é temporário, é apenas paliativo. Você pode até conquistar alguma coisa rápido, mas se não houver realmente aquele trabalho na sua identidade, nos seus padrões, no seu comportamento, nos seus hábitos, você perde tudo de novo. Você volta para o caminho que é conhecido porque ele é mais fácil, o seu cérebro gosta daquela zona, por mais que ela seja extremamente desconfortável.
A zona de conforto não é a zona confortável, é a zona conhecida. Não sei se vocês já pararam para pesquisar em algum momento, se vocês não fizeram. Depois que esse vídeo acabar, deem uma olhadinha. Vocês não vão se arrepender, não, tá? Pesquisem aí quantas pessoas já ganharam na Mega Sena e perderam tudo em menos de um ano. Quantas pessoas? Sério, foram muitas histórias, são muitos casos de pessoas que ganharam na Mega Sena. As pessoas elas não estavam preparadas para aquilo e elas conseguiram perder tudo, porque elas ainda agiam, pensavam, se comportavam como pessoas pobres, como pessoas que não tinham aquele dinheiro. E o cérebro associou aquilo muito rápido a um perigo. Precisa entender, estar ciente que a internet te entrega aquilo que você consome. Se você consome promessa, ela vai te dar mais promessa. Se você consome atalhos fáceis, ela vai te vender mais atalhos fáceis. E o que ninguém te conta e o que está extremamente nítido, se você ainda não percebeu ao longo desse vídeo, é que tudo envolve processos. Eu quero me tornar uma pessoa empreendedora, uma pessoa próspera, uma pessoa que tem um bom relacionamento ali familiar, um bom relacionamento no quesito geral. O que é que essa pessoa faz? Ela acorda cedo, ela estuda sobre determinado conteúdo, ela cuida da comunicação dela, ela se veste melhor, ela se posiciona. Como é que essa pessoa age? Você precisa adotar os hábitos que essa pessoa teria. Você precisa encarar o processo de tentativa e de erro. Ah, eu quero me tornar um líder, eu quero conquistar um cargo de liderança. Vou usar aqui o arquétipo da águia e tudo vai acontecer como mágica. Não é bem assim. A águia, ela vai mandar uma sinalização para o seu cérebro, porque não é sobre a águia, é sobre o que ela representa. Então, ela representa aquela visão de águia, liderança, posicionamento forte. O que é que você faz com tudo isso? Quando esses gatilhos e alertas eles são enviados para o seu cérebro. Continua evitando conflitos, continua se posicionando como alguém que não tem coragem, continua mantendo uma postura baixa, fala para dentro, ombros encurvados, bem, eu não sei, só vícios de linguagem. Que postura de águia é essa que você tá tendo? Não é a águia que vai mudar a sua vida, não é a águia que vai te tornar um líder. São as habilidades que você vai aprender, que você vai adquirir, que vão te tornar um líder. É a identidade que você precisa alterar antes de ficar usando técnicas. Porém, é a promessa que gera engajamento, né? É a promessa instantânea que gera cliques. E você continua ali alimentando esse mesmo mecanismo que não te traz nenhum resultado, enquanto você vai só se sentindo cada vez mais infeliz. E hoje eu entendo que, por mais que não seja extremamente viral e rápido essa questão de falar sobre processo, eu escolho falar sobre processo. Eu sei que seria mais fácil se eu estivesse falando só sobre promessa, sobre manifestação. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, onde eu trago um relato muito forte. E aí eu compreendo que falar sobre processo não dá tanto engajamento rápido, mas é o mais honesto, porque é o que realmente funciona e é o que as pessoas não costumam contar. E não é que as pessoas não contem porque elas são más, porque elas querem te enganar, não. Elas não contam porque você não quer ouvir. E aqui eu já reconheço que se você tá até aqui nesse vídeo, meus parabéns. Você tá dentre as poucas pessoas que tem coragem de ouvir aquilo que desagrada. Porque eu sei que a maioria das pessoas que clicaram nesse vídeo e perceberam que eu não tava dando a resposta rápida, que eu não tava prometendo que tudo ia mudar em uma semana, já saíram. Já foram embora. Elas não estão mais aqui assistindo e eu nem quero que elas estejam, porque aqui eu realmente quero e eu preciso de pessoas que queiram encarar o processo de mudança de identidade, o processo de melhorar os seus hábitos, o processo de encarar as crenças que te limitam, o processo de crescer. E crescimento exige disposição. E aí eu volto a reafirmar que eu não tô falando que manifestação não é verdade, que eu não tô falando que lei da atração não funciona, que palavras positivas não trazem resultado. Não é sobre isso. O problema é você achar que isso meramente sozinho vai te trazer resultado, porque não vai. Tudo isso só funciona com processos que vão sustentar aquela mudança de identidade. Se a identidade não muda, você não sai do lugar. A sua intenção precisa agir junto com o seu movimento. Nada funciona na vida, se você reparar, se você parar para observar a vida, a natureza, tudo está em constante movimento.
Isso que é muito dito na física quântica, as pessoas não entendem necessariamente, mas quando você para observar a vida, tudo se movimenta. A planta, ela começa a crescer, ela acompanha as estações, ela vai mudando. A planta que tá parada o tempo todo do mesmo jeito, ela é artificial. Tem alguma coisa de errado. As ondas, elas vão e vêm, o rio, ele não tá parado. Tudo se movimenta. É você pedir, mas você agir. É você mentalizar, mas você praticar. É você jogar para o universo e fazer também a sua parte. Então, meu caro amigo e amiga, eu tô aqui para te dizer que você não precisa de mais uma técnica milagrosa. Você precisa se tornar a pessoa capaz de sustentar o processo de ser quem você quer ser. A pergunta não é quais palavras eu preciso repetir. A pergunta é quem eu estou sendo diariamente. Se você reparar, as pessoas falam muito sobre frequência, né? Manter uma frequência, sobre frequência, qual é a frequência boa, ouça essas técnicas aqui para levar a sua frequência. Mas se você reparar a essência da palavra, frequência significa frequentemente. Quais são as atitudes que você está tendo, os hábitos, os pensamentos que você está alimentando, onde é que está indo o seu foco, a sua visão, diariamente, frequentemente. Isso é que vai determinar a sua frequência. É a identidade que vai determinar a sua mudança, porque é a identidade que determina o seu comportamento. E os seus comportamentos vão determinar o seu resultado. Pausa rápida aqui. Eu sei que você está gostando do vídeo, então deixa o seu like, curte, comenta. Isso vai me ajudar e me incentivar demais. Eu ainda estou no início, eu ainda estou começando e eu realmente espero que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo ele tenha realmente te ajudado em algum nível a se entender melhor, a entender o que é que tá faltando no meio dessa tua trajetória, a entender que você não é o problema, que o problema não é a sua vibração, que o problema não é a sua energia, que muito provavelmente o seu problema está sendo falta de processo na mudança de identidade. E nem pense que você vai passar por isso sozinha ou sozinha, porque o meu objetivo é te fornecer embasamento, te mostrar o caminho e te acompanhar nesse processo que também é meu. Então vamos juntos nessa e a gente se vê no próximo vídeo.